Essa história veio como segredo, mas aconteceu de verdade. Foi enviada por um dos nossos inscritos, e os nomes foram trocados para proteger quem viveu cada detalhe. Se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta. O que você faria no lugar dela? Quer receber os relatos mais quentes antes de todo mundo? O link do WhatsApp está na descrição. É por lá que a gente solta o que não pode esperar. E se quiser apoiar o canal, vira membro. A gente tem histórias exclusivas só para você. Agora prepara o fôlego, porque o caso de hoje vai te deixar sem saída. Nunca achei que fosse voltar ali. Não depois do que aconteceu naquele verão, entre o cheiro de eucalipto e o gosto salgado do que não devia ter acontecido. Mas voltei. E tudo começou com aquele convite. Foi escrito à mão. Caneta preta, letra inclinada, como quem tem pressa e controle ao mesmo tempo. Venha. Preciso te mostrar algo. Fazia calor, mas o frio subiu pela espinha como um dedo gelado. E eu fui. Por curiosidade. Talvez. Por saudade. Com certeza. Mas a verdade é que alguma coisa em mim já sabia. O corpo sempre sabe antes da mente. O lugar não tinha mudado. O mesmo matagal ao redor da casa, as mesmas janelas antigas com cortinas brancas, esvoaçando como fantasmas distraídos. E ele lá, encostado na varanda, camisa aberta, peito suado. Não sorriu, mas me olhou. E quando ele me olha assim, eu esqueço até meu nome. Achei que você não vinha. A voz dele tem um peso, uma calma que fere. Eu não devia ter vindo. Mas meus pés já estavam dentro da casa. O cheiro era o mesmo, madeira antiga, um toque de fumaça, algo masculino e secreto. Ele não disse mais nada. Apenas andou na minha frente, devagar, deixando a camisa roçar nas costas largas. Aquele tecido colado, molhado de suor, como se estivesse colado direto na minha pele. Entrei. Meus dedos roçaram na parede. Era como tocar memórias. A sala estava igual, mas tinha uma foto nova na estante. Eu, olhando pela janela. Não lembrava quando foi tirada. Você guardou isso? Ele deu de ombros. Tem coisa que a gente guarda, mesmo quando devia esquecer. Ele se virou. Ficou perto demais. O tipo de perto que não toca, mas invade. O tipo de perto que faz a pressão nas coxas aumentar. Minha respiração ficou curta. Ele percebeu. Ainda sente isso? Sinto. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Isso é um problema. Eu sei. A pele dele brilhava. Pequenas gotas descendo pelo pescoço, escorrendo para o peito. Meu olhar desceu junto. A cada centímetro, mais lembrança. Mais perigo. Eu devia sair. Mas fiquei. Nos sentamos na varanda. O silêncio era uma faca. Cortava entre nós. Até que ele falou. Sabe por que chamei você? Para terminar o que não devia ter começado? Ele negou com a cabeça. Para lembrar. Antes que você esqueça. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estava diferente. Como se algo tivesse mudado no ar. Ele se inclinou. Eu não me afastei. O joelho dele encostou no meu. Leve. Mas foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Meu peito apertou. Eu queria gritar. Ou beijar. Ou correr. Mas só respirei. E disse. Isso não acabou, né? Ele me olhou de um jeito que doeu mais que qualquer resposta. Nem chegou a começar. Silêncio. Batimento. Desequilíbrio. Mas o que estava na gaveta ao lado da poltrona mudou tudo. Era pequena. De couro preto. Com um fecho dourado, riscado de tempo. Eu não devia ter aberto. Mas abri. Dentro, uma carta. A minha letra. E eu não lembrava de tê-la escrito. Você guardou isso também? Minha voz falhou. Ele se aproximou. Mais uma vez, aquele calor. Guardei você inteira. Abri a carta. Palavras de desespero. Frases que eu não queria ter dito nem pensado. Sobre ele. Sobre mim. Sobre o que fizemos naquela noite em que choveu. Se você me tocar de novo, eu não volto a ser quem era. O papel tremia entre meus dedos. Não era o vento. Era minha pele. Ele me olhou. Ainda sente isso? Agora mais do que antes. Ele passou a mão na nuca. O cheiro dele preencheu o ar. Era salgado. Masculino. Suor com perfume antigo.
Então não mente para mim. Eu não menti. Eu me esqueci. Ou tentei. Ele tocou meu pulso. E meu corpo inteiro reagiu. Como se aquele ponto concentrasse tudo. Aquela pressão pequena. Aquele calor rastejando sob a pele. Fechei os olhos. Vi a noite da chuva. A gente no chão da sala. Minha blusa molhada. O barulho dos relâmpagos misturado com a nossa respiração. A gente foi longe demais, né? Ele disse. A gente foi até onde ninguém volta igual. Ele me puxou com os olhos. Não usou mãos. Mas meu corpo foi. Chegamos perto demais. A respiração dele batia no meu rosto. Meus lábios entreabertos. A pele arrepiada. Eu via o contorno do peito dele sob a camisa velha. O jeans apertado. O desejo quase à mostra. Mas ele não tocava. Ele esperava. E isso me destruía. Você não mudou nada. Ele disse. Você também não. O silêncio explodiu. Eu levantei. Caminhei até a janela. Eu devia sair agora, minha voz, quase um sussurro. Mas não consegue. Me virei. Ele estava lá, encostado na porta, como da primeira vez. Mas agora, os olhos dele diziam outra coisa. Um alerta. Um convite. Ou os dois. Se eu soubesse o que ele ia dizer depois, teria corrido. Mas fiquei. Quando ele falou, não foi com a boca. Foi com o corpo. A forma como se encostou no batente. O jeito que os olhos passearam por mim, demorando onde não deviam. Me olhou como se lembrasse de cada lugar onde já estive dele. Você ainda dorme de lado, né? O quê? Escondendo o peito com o braço. Como se isso adiantasse. Engoli em seco. Como ele lembrava disso? Como ele ainda tinha isso na cabeça? E eu, mesmo tentando apagar, ainda tinha no corpo. Senti. Na pele. Na parte de dentro do peito, onde a memória não apaga com o tempo. Você quer me deixar confusa, é isso? Não. Quero que você pare de fingir. Ele deu um passo. 2. Ficou na minha frente. O ar entre nós virou uma parede de calor. Ele não me tocou. Mas minha blusa já estava molhada entre os seios. Senti o bico endurecer, contra o tecido leve. E desejei que ele não visse. Mas ele viu. Claro que viu. E não disse nada. Apenas tirou a camisa dele. Lenta. Como quem desfaz um segredo com as mãos. Aquele peito. O mesmo. Levemente mais forte. Com marcas novas. Mas o mesmo que um dia me prendeu contra a parede da cozinha, e eu deixei. Por que quis? Porque desejei tanto que doeu. Isso é loucura, eu sussurrei. Não. Loucura é tentar viver sem tocar isso de novo. As mãos dele não vieram. Mas o olhar dele me despiu. Me vi ali, do lado de fora do meu corpo. A saia colada nas coxas. A respiração alta. O calor subindo da barriga. A lembrança da língua dele. No pescoço. Na clavícula. Entre os meus dedos, naquela noite. Meu corpo sabia. Comecei a andar. Pra longe. Mas ele falou. Seco. Baixo. Cortante. Se sair agora, nunca mais volta. Travei. Respiração presa. E se eu ficar, você vai lembrar quem é. Ele encostou na minha cintura. Só isso. Mas era como fogo. A pressão leve. O polegar subindo devagar pela curva da minha barriga. Fechei os olhos. E tudo veio. A noite do vinho. O sofá antigo. A música baixa. A minha blusa no chão. Eu não devia sentir isso. Murmurei. Mas sente. A mão dele subiu. E parou logo abaixo do seio. Não tocou. Mas o calor me fez tremer. Aquela distância mínima. Aquela maldade em esperar. Ele sabia como me desmontar sem me despir. E então disse, com a voz mais baixa que já ouvi dele. Eu sonhei com você todas as semanas desde aquela noite. E acordava molhado, acordava vazio. A dor foi maior que o prazer. Por que você fez aquilo comigo? Porque eu achei que era a única maneira de te manter viva em mim. Silêncio. Só nossos corpos. Só o peso da lembrança. E ele se afastou. De repente. Vai embora agora. O quê? Vai. Antes que eu te faça esquecer de novo quem você era. Eu não me mexi.
Me diz. Por que me chamou mesmo? Ele virou de costas. A voz saiu baixa, mas certeira. Porque eu preciso que você lembre. E a caixa que ele deixou no meu carro me fez entender tudo. Estava no banco do carona, envolta num pano grosso, vinho escuro, como sangue seco. Tinha peso. Não pelo tamanho, mas pelo que carregava. Eu não lembrava de ter visto ele colocando ali. Mas estava. Dirigi em silêncio. O volante suando nas minhas mãos. O cheiro dele ainda no meu braço. O toque quente no umbigo. Quando cheguei em casa, travei. Fiquei no carro. As luzes apagadas. O som do motor ainda vibrando em mim. Como se não fosse o carro. Fosse meu peito. Peguei a caixa. Subi. E coloquei sobre a cama. Demorei para abrir. Como se soubesse. Como se o que tivesse dentro pudesse sair e nunca mais voltar. O fecho estalou. Dentro, folhas, cartas, fotografias e uma fita cassete. O coração bateu diferente. Como se a pele pulasse por dentro. Puxei uma das cartas. Minha letra. Outra vez. Datada de 2 anos atrás. Eu não suporto você, mas o som da sua respiração me faz gozar sozinha. Travei. Aquele dia. Aquele sentimento. Eu tinha escrito isso? Tinha. Com raiva. Com tesão. Com tudo junto. Peguei a foto. Eu, deitada na grama. Olhos fechados. Camiseta branca sem sutiã, o bico do meu seio visível. Lembrei da sensação. O sol batendo. O olhar dele queimando minha pele sem tocar. Peguei a fita ponto empoeirada. Rótulo rasgado. Apenas uma palavra escrita. Respira. Enfiei num gravador antigo que ainda guardava no armário. O som chiou. Então, a voz dele. Baixa. Lenta. Quase um sussurro. Se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui dizer na sua cara. Meu corpo travou. Eu nunca quis te confundir. Mas quando você chegou naquela primeira vez, com aquele vestido leve, eu perdi o controle. Fechei os olhos. O som da fita era mais real que o mundo. Seus joelhos tremiam. E eu soube, você sentia igual. Mesmo tentando negar. Mesmo fugindo depois. Chorei. Baixo. Como se ele estivesse no quarto. Se um dia você lembrar e quiser voltar, abre a segunda gaveta da estante. Pausei. Corri para lá. Abri. Dentro, um envelope com meu nome. E uma chave. Escrito no verso, sexta. 22 horas, casa do Matagal. Sozinha. E quando li isso, soube que não tinha mais volta. Chovia de novo. Como naquela noite, mas agora era diferente. Eu estava indo por vontade. Por escolha. Ou por falta dela. O matagal parecia maior. As folhas roçavam o carro. Como dedos tentando impedir, mas eu continuei. Estacionei. Abri a porta. O ar estava pesado. Cheiro de terra molhada e alguma coisa que queimava por dentro. A chave tremia na minha mão. Não por medo, mas por saber demais. Enfiei na fechadura. Girei, a porta gemeu. Estava escuro, mas não vazio. Eu senti ele ali, o som da respiração baixa. Dei um passo. A madeira rangeu. E então, ele falou. Você veio. A voz saiu do escuro. E me atravessou. Você pediu. Ele apareceu. Sem camisa. Calça jeans. Os olhos mais escuros que a noite. A casa não mudou, mas a gente mudou. Ele negou com a cabeça. Mudou nada. Olha para você. Ainda respira desse jeito quando me vê. Eu queria negar. Mas meu peito subia e descia como se corresse. Por que agora? Perguntei. Ele andou até mim. Não encostou. Mas o calor dele invadiu meu espaço. Por que você tá pronta? Minhas coxas apertaram. O corpo reagia antes da mente. Ele passou por mim. Abriu a garrafa de vinho, me entregou a taça. O toque dos dedos foi rápido. Mas o corpo inteiro estremeceu. Tá com medo? Tô. Do quê? De lembrar demais. Ele se aproximou. Olhou direto nos meus olhos. Não é medo. É desejo disfarçado. Encostou a taça nos meus lábios, inclinei. Bebi.
O vinho desceu quente. Igual ele. Senti as pernas cederem um pouco. Mas me firmei. Ele tocou minha nuca. Devagar. E ali, tudo que eu era derreteu. As lágrimas vieram antes do beijo. Por quê? Eu sussurrei. Porque eu não consegui viver com sua falta. Encostou a testa na minha. E agora vai fazer o que comigo? Ele sorriu. Mas era dor também. O mesmo que você vai fazer comigo. A mão dele desceu pela minha espinha ponto e parou. Não era sexo. Era mais. Era reconquistar um corpo que já foi dele. E que nunca esqueceu como era. Nossos corpos se reconheceram antes do toque completo. Mas o ar já era outro. E o mundo, menor. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. A luz da sala era amarela. Fraca. Mas acesa. O vinho pela metade. As taças com marcas dos nossos lábios. Ele sentou no chão. Encostado na parede. Vem. Eu fui. Sentei entre as pernas dele. As costas no peito quente. As mãos dele na minha barriga. Por minutos, ninguém falou ponto só respiração. E o som do coração dele contra minhas costas. Me diz uma coisa que você nunca contou pra ninguém. Ele pediu. Fechei os olhos. Uma vez, sozinha, eu vesti sua camisa. E dormi com ela por 3 dias. Sem lavar. Senti o corpo dele reagir. Você, eu. E você? Eu escutei seu áudio antigo, aquele que você apagou. Guardei numa pasta escondida. Ouvi durante meses. Silêncio. As mãos dele subiram. Devagar. Até perto dos seios, mas pararam. Ainda posso? Ainda é seu. A pele ardeu. O toque era lento. Conhecido. Ele sabia exatamente onde. Como. Quando. Fechei os olhos. A minha cabeça encostada no ombro dele. O cheiro do pescoço. O arrepio na base da coluna. Por que você não ficou comigo antes? Ele demorou. Porque eu achei que você merecia algo mais calmo. E você não é? Eu sou tempestade. As mãos desceram pelas minhas coxas. O jeans marcava. O tecido apertado. O calor aumentando. Ele encostou o queixo no meu ombro. Se eu te pedisse agora para fugir comigo, eu não hesitaria. O tempo parou. E, ainda assim, o mundo girava. Dentro de mim. Ele me virou devagar. Fiquei sentada de frente. Pés cruzados. Os joelhos se tocando. Eu vou embora amanhã. O chão caiu. Mas eu não chorei. Pra onde? Pra um lugar onde ninguém conhece seu nome. Mas onde eu queria que você dormisse comigo toda noite. Respirei fundo. Então por que me chamou? Ele sorriu. Mas foi um sorriso triste. Porque eu precisava que essa noite existisse. Aproximei. Encostei a testa na dele. E agora? Ele segurou meu rosto. Agora a gente faz o tempo parar. A boca dele encostou na minha. Sem pressa. Beijo longo. Morno. Cheio de ausência futura. Ele me deitou no tapete. Ficou sobre mim. Mas não tirou nada. Tudo era pelo toque por cima da roupa. O calor do jeans. A textura da blusa. O bico do meu seio contra o tecido. O quadril dele firme, lento. E entre beijos, respirações, tremores, o mundo inteiro sumiu. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Acordei com o sol cortando o canto da cortina, a blusa dele sobre mim. O cheiro dele ainda nos meus dedos. Mas ele não estava lá. Levantei. Pés descalços no assoalho frio. Procurei sala, cozinha. Varanda. Nada. Sobre a mesa, uma xícara. Vazia. Ainda quente. E um bilhete. Eu voltei para onde não existo. Mas você me deixou real demais. Não olha para trás. E não me procura. Sentei. Respiração presa. O mundo todo parecia pequeno demais. Fechei os olhos. E vi tudo. O primeiro toque. A chuva. A carta. A caixa. A fita. O vinho. O joelho roçando o meu. Ele. Tá tudo aqui. Ainda. Na pele. No centro do peito. Na parte de dentro das coxas. Porque não foi sexo. Foi entrega. Não foi romance. Foi memória.
Não foi amor. Foi marca. Não foi ele. Foi a parte de mim que nunca mais voltou. Eu vesti a blusa dele. Uma última vez. E deixei a casa. Sem trancar. Porque quem vive um segredo assim, sabe, ele sempre volta, ponto, mesmo que seja só por dentro. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem? Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E comenta, o que você faria no lugar dela? Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura. Porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto.